qual que é a questão hoje? Se Israel der terras, o problema se resolve? O que você acha? Na teoria, sim. É o que todo mundo gostaria de ver acontecendo. Teve até essa proposição dos dois estados, tem até aquele mapa que a gente mostrou ontem, né, Lênin, se você puder, que não foi aceito pelos palestinos, né, essa divisão. Uhum. Então era o que todo mundo gostaria de ver acontecendo, inclusive os judeus. É. Inclusive os judeus, que aí, paz, resolveu. Só que o que a gente tem que lembrar? Os fundamentalistas não querem saber de terra. Você tem hoje a faixa de Gaza e a Cisjordânia, são duas regiões palestinas dentro de Israel. Na Cisjordânia, você tem a autoridade palestina que luta pela criação do Estado palestino. Joia, politicamente, manifestações, vamos brigar. O Hamas e a faixa de Gaza, eles não querem saber de terra. Eles querem saber do extermínio do povo judeu. Então, se criar um Estado e se Israel ceder terras e criar um Estado palestino, resolve o problema na Cisjordânia, mas os radicais extremistas vão continuar querendo vão continuar querendo a destruição de Israel. Então, se Israel baixar as armas, há paz. Aliás, se os palestinos baixarem as armas, há paz. Se Israel baixar as armas, não há mais Israel. As nações todas vizinhas vão exterminar Israel do mapa. E aí quem são então os palestinos, se não são os descendentes das 7 nações destruídas por Josué? Quem são os palestinos hoje? O povo que ocupava a faixa de Gaza no período bíblico eram os filisteus. Os filisteus eram os inimigos de Israel. E o que os filisteus faziam? Sempre investiam para destruir Israel. Golias, que Davi venceu, era um filisteu. Então os filisteus eram o povo da faixa de Gaza, aquilo pertencia a eles. Só que Davi impôs pesadas derrotas aos filisteus, eles ficaram extremamente limitados. No reinado de Nabucodonosor, os judeus foram levados cativos, mas os filisteus também. E lá na Babilônia, Nabucodonosor fez com que eles fossem exterminados. Eles sofreram a sua destruição final, os filisteus, em Nabucodonosor, na Babilônia. Não houve esse regresso para a terra como aconteceu com os judeus. Então, quem são os moradores da Palestina hoje? São árabes oriundos do período do Império Turco-Otomano, trazidos pelos turcos otomanos de outros países árabes, como a Arábia Saudita, Síria e outros, e que estão ali desde 1300 a.C. E a faixa de Gaza? A quem pertence a faixa de Gaza? Por que está essa briga agora em relação à faixa de Gaza? De 48 a 67, a faixa de Gaza pertencia ao Egito. Não pertencia nem a Israel, nem aos palestinos, pertencia ao Egito. Só que houve uma guerra de 6 dias. Israel assume, então, essa área toda, inclusive a península do Sinai, ele avança bem para cima do Egito, tanto para cima do Egito quanto para cima da Síria, nas colinas de Golã. E aí o que a gente descobre? Que o Egito, então, está ali comandando Israel. Israel vai e conquista a terra da península e conquista a faixa de Gaza de volta. Então os judeus voltaram a morar na faixa de Gaza. Só em 2005, nesse ano, Israel, para negociar a paz, retira os judeus da faixa de Gaza. Tinha 9.000 judeus residindo na faixa de Gaza, que muitos deles foram tirados de lá à força, para que não houvesse nenhuma presença de judeus na faixa de Gaza, para que na tentativa de acordos de paz. Então, os palestinos que habitam Gaza foi só de 2005 para cá. Onde surge Hamas? Hamas já era esse grupo político extremista. Há uma eleição em 2006 na faixa de Gaza. Quando e o Hamas Israel saiu lá? Em 2006, agora. 17 anos atrás. E aí, então, a gente tem uma eleição que o Hamas acaba vencendo. E o que o Hamas passa a fazer? Ele passa a usar a faixa de Gaza para atacar Israel. Com morteiro, ele faz túneis que saem na região de Israel para ter sequestradores, para lançar terroristas, homens-bombas. Então Israel é manchada, é marcada com atos terroristas terríveis. Uma vez explodiram o McDonald's de Jerusalém, na Ben Yehuda, que é uma avenida principal lá. Então sempre foi isso. Sempre que Israel bobeou, eles conseguiam entrar e aí era bomba explodindo, assassinato, morte. E como essa, foi dia 7, né? Como essa
Nunca teve, né? Nunca teve. Tantos, essa foi tantos, assustadora. Tantos judeus morrendo no mesmo dia, né? Um ataque por ar, pela terra e pelo mar, né? Pelo ar, pela terra e pelo mar. E de forma tão sádica. Foi um negócio que assustou de verdade. Então o que a gente percebe, Vilela, é isso. O povo de Israel nunca começou uma guerra. O povo de Israel só se defendeu. Só que a narrativa e a mídia, parte da mídia oficial, ela se dedica a construir narrativas que coloquem a opinião pública contra Israel. Então você vê hoje pessoas saindo para as ruas, não é para defender os palestinos, mas é para falar que o Hamas estava certo em fazer o que fez. Então, onde é que esse mundo está chegando? Cadê a humanidade dos seres humanos? Só voltou a pichar estabelecimento judeu com a estrela de Davi para marcar os caras como fazia no nazismo. Cara. Então esse antissemitismo, ele nesse final de era vai voltar com força total. E com outras camadas, né? Com outras narrativas para encobrir uma coisa que ninguém aceita mais, né? Exatamente. Então que narrativa é essa? Olha a resposta desproporcional de Israel ao ataque de Hamas. Olha aqui, ó. Vocês viram que agora explodiu um míssil lá que falaram que foi Israel que lançou? No hospital. No hospital. Que não era nem hospital, foi num estacionamento, né? Que não foi Israel. E ninguém prova que foi Israel. Vê o que estão falando agora. Parece que não foi Israel. Parece que não foi no hospital exatamente. Mas qual é a narrativa? Olha quem são os judeus. Eles explodiram o nosso hospital. Eles estão matando crianças. Então a narrativa vai ser essa. A guerra agora é essa, é guerra de narrativa. Então você vai ver tanto os judeus se posicionando, se manifestando, contando a história deles, e você vai ver os defensores do Islã e do Hamas contando o lado deles. Deixando claro mais uma vez que os palestinos têm direito a uma terra, a um lugar. Óbvio que sim. Os palestinos não são terroristas, o problema é Hamas e os grupos extremistas. Como eu já citei, a grande maioria dos islâmicos não concorda em nada com os grupos terroristas. No Líbano, 100% discorda. Vê as mais atuais aí, o que estão falando? Eles ainda estão tentando descobrir entre a jihad islâmica, né, se ainda houve aquele problema, a confusão do problema do míssil, ainda estão apurando quem de fato mandou. Aproveita que eu preciso ir ao banheiro, Rina, só pega alguma pergunta. É isso que eu ia te perguntar, você consegue ficar tantas horas sem ir ao banheiro? Vou ao banheiro e o convidado que se vira aí com as perguntas. Tem uma pergunta em cima do que a gente... Passou uma história aí grandona em cima do que ele já falou. Ó, a Laura Micaela, ela falou aqui o seguinte, ó: estou amando a aula e gostaria de saber se do ponto de vista natural há alguma solução para esse conflito e qual seria nosso papel diante dessa guerra. Do ponto de vista natural, se você considerar a teoria sistemática que fundamenta o pensamento dos extremistas, do ponto de vista natural, não. Eles não vão aceitar um Estado de Israel. Eles não estão lutando pelo estabelecimento do Estado palestino. Então, parte dos palestinos, sim. A autoridade palestina que está ali na Cisjordânia, sim. Mas o pessoal de Gaza e os terroristas e os extremistas, não. Eles querem apagar Israel do mapa. Então, biblicamente, escatologicamente falando, quando que essa solução vem? Quando desse conflito, que provavelmente vem a escalar a ponto do envolvimento do Irã, dos Estados Unidos, da Rússia, até da China, isso se transforme numa guerra global, numa guerra mundial, e aí do meio desse caos surge o anticristo, que vai ser o cara que vai mediar um acordo de paz entre Israel e os árabes. Então, quando que vai ter essa solução? Essa solução vem pelo anticristo, quando ele promover esse acordo entre Israel e os árabes. E aí ela pediu também para falar qual seria o nosso papel diante dessa guerra. O nosso papel é orar. O nosso papel é sempre interceder. A Bíblia fala, ore por Jerusalém. E como que eu entendo esse versículo? Ore por Jerusalém, ore pelas pessoas que moram em Jerusalém. E em Jerusalém moram tanto árabes quanto judeus. Então o papel da igreja, né, o nosso papel, daqueles que têm fé, é orar, é interceder, para que eles tenham as suas próprias experiências. Então, esses dias eu assisti um vídeo de um filho dos líderes do Hamas que se tornou cristão. De um líder do ISIS, do Estado Islâmico, que teve uma visão com Jesus. Jesus apareceu para ele e disse que os pecados dele estavam perdoados
Ele falou, mas como assim meus pecados estão perdoados? Eu sei que meus pecados podem ser perdoados um dia, mas isso é por Maomé. Como meus pecados estão perdoados? E eu estou me sentindo perdoado. E aí ele sente uma mão no ombro dele e ele fala, quem é você? E ele escuta uma voz dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele começa a, né, dar esse depoimento chorando. Ele diz, foi impossível para mim não me derramar ali. E aí ele disse, eu sou Jesus. E esse líder do Islã se converteu. Ele hoje é cristão. Então a nossa oração é para que os líderes religiosos eles tenham esse discernimento, eles saibam que a guerra ela só vai trazer dor, ela só vai trazer destruição, ela só vai trazer desgraça, e que se limite a esse o nosso papel, porque além disso você vai fazer mais o quê?